As duas pessoas que você vê de costas nesse vídeo de julho de 2024 são muito importantes. Então a internet se deu ao trabalho de analisar tudo o que aconteceu aqui em câmera lenta. A mão foi descrita no noticiário como boba, o que é muito sério, porque é a mão de um governador. É a mão de Jorginho Melo. Uma mão desafiada a sempre encontrar, com juízo e precisão, o ombro de uma mulher ao tirar uma foto. E essa parte, na boa, não deveria ser nem um pouco difícil, deveria ser tranquilo. Mas essa mesma mão também está desafiada a encontrar, com juízo e precisão, o destino correto para aqueles 57 bilhões de reais que o povo de Santa Catarina confia naquela mão ali. Agora pergunta aí para a mulher que aparece no vídeo se ela segue confiando da mesma forma nas mãos de Jorginho Melo. Pergunta isso, mas antes pergunta o nome dela, né? Até por consideração à situação vexatória a qual ela foi submetida ali. Aquela era a Michele Bolsonaro, que obviamente continua interagindo com o Jorginho Melo. Tchau, meninas! Obrigada, Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe. Mão pra trás! Beijo, Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, tá? Eu que agradeço. Obrigado por tudo. Obrigada pelo alimento. Esse reencontro constrangedor aconteceu pouco depois, e àquelas alturas as consequências já estavam muito bem definidas. Sobrou para o profissional responsável por administrar os perfis do governador na internet, porque foi esse profissional que publicou o vídeo, talvez meio distraído. Teria sido mais bobo que a mão boba, e eu não o julgo, mas preciso questionar um detalhe dessa história, que infelizmente é menos escandaloso que a história em si. Não deveria ser um detalhe menor. Esse profissional, que tudo indica, administrava os perfis do governador e também do Partido Liberal de Santa Catarina. Só que quem pagava pelos serviços desse profissional não era nem o governador e nem o partido. Era o governo do estado. Misturar as coisas desse jeito não é uma boa recomendação, nem em termos de gestão, e também não é uma boa recomendação médica, porque o Jorginho Melo, a pressão dele sobe quando ele é chamado de picareta. Um homem honrado, vai lavar sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão, Vai lavar picareta. a tua, vagabundo. Ladrão, picareta que o Brasil conhece. Vem provocar. Você é um ladrão, picareta. Ladrão, picareta é você. Ladrão, Picareta é você. Ladrão, picareta é você. Viu? Ladrão, picareta é você. vai dormir, picareta sem vergonha. Comunicação é importante para entender Jorginho Melo. Dia desses ele visitou uma aldeia indígena, houve um protesto e aí ele mostrou como ele se comunica. Ai, pra puta que pariu, governador. Eu tenho 2 netos. Onde ele tá? Tem 45 minutos dando a volta ali. Não vou encerrar nada. Vocês arrumaram o negócio? Vamos lá. E esse é Jorginho Melo. Como se percebe, ele gosta de ficar muito à vontade para se comunicar sem muitos filtros. E seria um problema menor se ele não fosse o governador de um estado inteiro. Porque para se comunicar assim, sem gerar pauta negativa contra si mesmo todo dia, aí esse homem precisa de algum apoio na mídia local. E o jeito que ele tem encontrado de conquistar esse apoio não é legal. Não é legal e parece que agora a lei está começando a se convencer disso. Jorginho Melo investe dinheiro público em jornal de traficante condenado. O jornal se chama Razão e, ao que tudo indica, ele pode ser só o caso mais grave de uma estratégia que se propõe a cooptar isso que eu estou chamando aqui de mídia local. Se o governo do estado paga o profissional que posta aquela apalpada no Instagram, então por que é que o governo estadual de Santa Catarina também não iria estar pagando esse jornal, que no fim das contas é um panfleto de campanha do governador? Panfleto com todo respeito ao dono do jornal, não é uma acusação contra ele. E mesmo que fosse, não seria pior, né? De Lohan,
Barentim, o traficante condenado que hoje utiliza tornozeleira eletrônica já que cumpre a sua pena em liberdade. Não é de se espantar que o governo bolsonarista de Santa Catarina não tenha um setor de compliance para entender com quem ele negocia seus contratos. Mas eu fui atrás no portal da transparência de todos os investimentos públicos feitos no jornal Razão e, bingo, o jornal que mais bem faz ao governo de Santa Catarina, inclusive ajudando a espalhar desinformação, recebeu esse ano mais do que recebeu em gestões inteiras anteriores ao governo Jorginho Melo. A reportagem da Amanda Miranda no ICL amplia o que tinha sido revelado pelo vereador Leonel Camazão, de Florianópolis. E é curioso que essa denúncia não tenha partido da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais. Esses sim têm a obrigação de fiscalizar o Jorginho Melo diretamente. São 40 deputados por lá no total. O Jorginho quase sempre tem o apoio de mais de 30. É uma margem segura, muito segura, se você considerar, por exemplo, os 24 necessários para aprovar uma emenda à Constituição Estadual. A Assembleia Legislativa protege, mas protege melhor durante o exercício do mandato. É bom o Jorginho Melo ficar esperto, porque corre-se o risco dele inaugurar a tendência fluminense do ex-governador preso em Santa Catarina. E alguns casos, embora pouquíssimo discutidos na mídia local de Santa Catarina, têm potencial para isso sim, a longo prazo. Parecem ter potencial para isso, né? O tempo vai dizer. O Estrada Boa já soma 100 obras em andamento ou concluídas em todas as regiões, com investimentos que ultrapassam 3 bilhões e meio de reais. O Tribunal de Contas precisou suspender pagamentos num contrato de 3 bilhões e meio de reais, contrato para restaurar as rodovias estaduais. Tem muito problema. É tudo meio técnico, mas, em linhas gerais, desconfia-se que não fosse bem uma manutenção, parece que era só uma maquiagem para as estradas. O catarinense vai entender se eu disser que 3 bilhões e meio dá para comprar 90 coberturas no famoso prédio do Neymar. Isso, claro, se o prédio tivesse 90 coberturas, o que não é o caso. Seja como for, dá para comprar 90 coberturas, mas não dá é para fazer a Assembleia Legislativa abrir uma CPI para investigar o governo do Jorginho Melo. Estou pontuando tudo isso para que fique claro que o objetivo aqui não é que eu me estenda em julgamentos a respeito do Jorginho Melo. A conclusão é que falta uma fiscalização para esse governador. Falta alguém para olhar para esses casos todos e dizer: estou aqui. Se você frequenta a caixa de comentários desse canal, saiba que estou aqui. Eu não consigo comentar em tudo, né? Que culpa eu tenho por ser um sucesso? Mas dia desses eu propus um exercício, pedi que vocês comentassem Shakira. E eu me comprometi a deixar um coraçãozinho para cada pessoa que fez isso. Uma bobagem, né? Alguns diriam. Mas é a forma de presença que a gente pode ter dentro da escala dessa relação aqui, parasocial, como dizem, né? E eu agradeço a qualidade das caixas de comentários que vocês me proporcionam nesse canal, viu? É daqui que eu tiro a satisfação de ver os assinantes da Fílmica formando a sua própria comunidade. Longe de mim dizer como vocês devem usar o espaço de vocês na caixa de comentários. Ou não tão longe assim, né? Porque eu tenho que monitorar, tem coisas ali que eu não posso deixar acontecer. Mas aí vai uma sugestão. Vocês podem ficar à vontade para usar esse espaço e trocar indicações dos filmes que vocês veem lá na Fílmica. E a Fílmica, para você que ainda não conhece, é uma plataforma de streaming com uma curadoria meio diferentona, cabeçuda talvez. Tem um acervo que passa pelo essencial da história do cinema mundial e aí chega nessas coleções que celebram culturas, identidades, épocas específicas, causas também. E a Fílmica tem um plano mensal que custa R$19,90. Tem também um outro plano anual que custa R$ 199,90. Mas, usando o cupom PIXARVRO, o plano anual sai por R$ 99,90. São R$ 100 de desconto para ter acesso ao melhor cinema possível junto com o melhor público possível. Obrigado, Fílmica. E agora, de volta ao nosso tema principal.
e eu tenho que pagar os salários dos professores. Eu estou na iminência de atrasar salário? Atraso o salário. Atraso o salário. Paulo, vai me desculpar. Atraso o salário, demita. Não, eu quero o imposto das lojas. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professores. Demita metade. Em Santa Catarina, é assim que se comporta o empresário que deve impostos para o governo. Ouça de novo. Vocês estão pensando só no imposto de vocês para pagar o diabo dos professores. Demita metade. Ele manda demitir os professores. E aí como é que o governo fala com os professores? Não devo nada para ninguém. Estou fazendo tudo aquilo que eu posso fazer dentro do que o Estado pode se viabilizar. Então não é agora vocês vão querer que eu faça milagre. Vai dar uma melhoradinha. Estou fazendo. Nós já temos... Não faço bar. Pagar, governador. Nós precisamos de uma Você devia ter cobrado dos outros governadores de vocês. O empresário grita com o governo e o governador grita com os professores. Tem algo errado nessa hierarquia, né? Só para começar, de novo, cadê a Assembleia Legislativa do Estado? Da Assembleia Legislativa não sai nada contra Jorginho Melo, não sai nada mesmo. Quando ele tentou colocar o filho dele no cargo mais importante do governo inteiro, quem contestou foi a Justiça. E a denúncia de corrupção mais séria, mais sólida contra o governo dele partiu do jornal O Globo. E é uma coisa muito suspeita. Num dia, alguém abre uma empresa de telemedicina no Piauí. No outro, essa empresa é contratada para prestar serviço em Santa Catarina, para o governo. Um contrato de 640 milhões de reais. O catarinense vai entender melhor se eu disser que 640 milhões daria para tomar 32 milhões de copos de chopp a uns 20 reais na Oktoberfest. Nada mal. Nenhuma outra empresa teve a chance de concorrer por esse contrato. Essas empresas ficaram chateadas, o lobby do setor acionou o jornal O Globo. Não tem nada a ver com a oposição ou a esquerda. Se bem que dessa vez o Jorginho até que não colocou tanta culpa assim na esquerda. Só disse com muita calma que o contrato não existe. Negou inclusive a existência de documentos em que consta a assinatura dele. Não tem contrato nenhum feito, não tem centavo nenhum gasto. É um monte de fake news, um monte de mentira, um monte de gente desocupada que não tem o que fazer, que fica inventando isso. Nada foi contratado. A lisura do processo sempre foi a tônica do nosso governo. Essa calma, ela é realmente um avanço, porque o Jorginho Melo é o tipo de sujeito que perde a razão com facilidade. Principalmente quando alguém começa a listar a capivara dele, uma capivara que engordou muito desde que ele se tornou governador. Ele é um... Senador Jorginho, eu não sou o senhor não, que respondeu sobre crimes contra o sistema financeiro no ano 2005, tampouco dívidas tributárias. Você é picareta ou vinagre? Quem é que respondeu? O senhor não pode atacar minha honra, o senhor foque no tema. Boca, seu vinagre. Vai lavar tua boca. Vai lavar tua boca, picareta! Você só logrou as pessoas até hoje! Senhor presidente, corte o microfone. Atacar testemunho. Só um minutinho, senador. Vai lavar tua boca! Entendeu? Senador Jorginho, por favor. Tá? Senador Jorginho. Respondeu por crime. Nunca tive um processo na vida, seu picareta! Nunca tive! Entendeu? Se o Jorginho Melo puder manter a calma, é bom. Se ele puder passar a dar explicações, melhor ainda. Inclusive para ele. Aqui ninguém brinca com dinheiro das pessoas. Dinheiro público não existe, existe dinheiro das pessoas. Ponto final em mais um textão e nas considerações finais um anúncio. Esse canal está publicando uma série documental sobre os últimos anos da União Soviética. Coisa fina, conteúdo para os membros, para agradecer pelo apoio deles. Então é coisa longa, caprichada e de muito, muito valor histórico. Os apoiadores estão debatendo ali se em algum momento a gente divulga para o público, geral ou não e tal, e tem uma série de razões aí a serem consideradas. Nossa comunidade está estudando a possibilidade. O fato é que, por enquanto, os apoiadores, além de assistir a esse conteúdo exclusivo, eles também participam de um grupo no Telegram. E por lá já tem resenha pipocando desse primeiro episódio. Então eu refaço o convite. Cogite participar,
cogite assistir essa série com a gente, comentar e apoiar esse trabalho aqui, né? Às vezes as coisas ficam meio pesadas, mas aí acho que a atitude correta é, ao invés de reclamar, agradecer, né? Com conteúdo exclusivo para membros aí da melhor qualidade. Essa é a intenção, meus amigos. Muito obrigado. Bora ouvir. É o PS sobre a nossa série documental exclusiva para membros. Cogite dar uma moralzinha. Esse documentário, né? Ele trata do cotidiano das pessoas, assim, com muita sensibilidade, né? Do processo de decadência da União Soviética e, né, questionando o lado humano. Желание, мечта. Мечта? Да. Ну, как вам сказать? Не знаю даже, что вам сказать. Мечта. Раньше не желая, не гадая, ничего не видит все равно. Eu achei cru, entendeu? Foi meio, pra mim, ficou meio como a vida como ela é. Tinha coisas que eu lia com vontade de não ter lido, de não saber o que estava sendo dito, de não saber o que estava acontecendo, porque eu achei muito cru. Чем же все-таки объяснить то, что произошло с вами 7 февраля 1985 года? Выпила я и сделала это преступление. Cru e cruel, é muito cruel. Principalmente a parte, para mim, me impressionou muito aquela parte da questão da sexualidade das meninas, como elas se colocavam. Таком интимном спрашивают, ты вступал в половые связи? Да. С какого возраста? С 15 лет. С 15 лет. A questão dos soldados adolescentes na guerra. É horrível isso. Dói muito, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso também, né? Não é só olhar a superfície como um quadro que você vê de longe. Comrade General, what is the military situation in the country? Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho, esse derradeiro momento. E até nele eu tenho coisa para divulgar. Que coisa boa, graças a Deus. E é legal, é uma palestra no Cine Roxy, esse cinema de rua maravilhoso, antigo, charmosíssimo em Santos. E eu vou falar lá a convite do Juicy Hub, um coworking que se chama Juicy e que por isso recentemente eu presenteei com suculentas para agradecer o convite aqui para essa apresentação. Vai ser uma conversa sobre competição, colaboração e a mente humana. Claro, vai ser sobre comunicação também, e vou trazer umas histórias, anedotas antigas sobre as redações e as repartições da vida. No dia 31 desse mês, no Cine Roxy, em Santos. Procura aí pelo Juicy Hub e se informa mais. Um beijo e, como sempre, valeu!